Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, mais uma edição do programa Mensagens de Esperanças. Com este mês, o nosso programa entra em clima especial. Estamos no mês de dezembro, já é aquele advento que toda a cristandade lembra, e o nosso programa também se engalana nesse mês de dezembro. Passando para a nossa primeira mensagem do livro Jesus no Lar, o Espírito Neio Lúcio, média Francisco Cândido Xavier, e editora Federação Espírita Brasileira, a mensagem Explicações do Mestre. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou, de olhos fascinados pelas revelações novas: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a Boa Nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo que aceito como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão, atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento do Senhor, que falou, em seguida, a um longo silêncio: Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarguiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades de nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará então o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém,
Levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso: o orvalho num lírio alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueças desta verdade simples e clara da natureza. Do livro Jesus no Lar, O Espírito Nelúcio, médium Francisco Cândido Xavier, e a editora Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo pneumatografia. Pneumatografia é do grego pneuma, grafo, igual a escrita. Escrita produzida diretamente pelos espíritos, sem intermediário algum. Difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. Vide capítulo 17, dos números 146 a 147, de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Hoje se conhecem os dois tipos de fenômenos: a escrita direta, que é a pneumatografia, propriamente dita, e a escrita ectoplasmática, que, de modo equivocado, tem sido citado como escrita direta. A escrita ectoplasmática é aquela em que o espírito escreve com sua mão materializada com o ectoplasma de um médium, portanto, não pode ser considerada direta. Escrita direta dos espíritos sem auxílio da mão de um médium. Anotou Lamartine Palhano o termo pneumatografia no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, no seu clima de Natal. Observemos que a música também é uma mensagem para nós almas imortais. Ouçamos do CD Natal de Cavaquinho, Natal Feliz, de Sérgio Chiavazzoli, a faixa número 1, Jingle Bells.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperanças no seu clima de Natal. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita, livro também a notícia. Em minhas mãos, o livro que é carro-chefe no mês de dezembro, no advento do Natal, Antologia Mediúnica do Natal, o médium Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Abrimos o mês de dezembro com este livro, porque é um livro de referência para nós espíritas, para a comunidade espírita e para todos os que são cristãos. A primeira mensagem, oferta de Natal, e Emmanuel faz exatamente a apresentação do livro com esta mensagem, nos dizendo: Senhor, enquanto as melodias do Natal nos enternecem, recordamos também, ante o céu iluminado, a estrela divina que te assinalou o berço na palha singela. De novo, alcançam-nos os ouvidos as vozes angelicais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E lembramos-nos do tópico inesquecível da narrativa de Lucas. Havia na região da manjedoura pastores que viviam nos campos e velavam pelos rebanhos durante a noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles se achavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, pelo que se fizeram tomados de assombro. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que serão para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Desde o momento em que os pastores, maravilhados, se movimentaram para ver-te na hora da alva, começaste, por misericórdia tua, a receber os testemunhos de afeição dos filhos da terra. Todavia, muito antes que te homenageassem com o ouro, o incenso e a mirra, expressando a admiração e a reverência do mundo, o teu cetro invisível se dignou a acolher, em primeiro lugar, as pequeninas dádivas dos últimos. Só tu sabes, Senhor, os nomes daqueles que algo te ofertaram, em nome do amor puro, nos instantes da estrebaria. A primeira frase de bênção, a luz da candeia que principiou a brilhar quando se apagaram as irradiações do firmamento. Os panos que te livraram do frio, a manta humilde que te garantiu o leito improvisado, os primeiros braços que te enlaçaram ao colo para que José e Maria repousassem, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, os utensílios de empréstimo para que te não faltasse assistência, a bondade que manteve a ordem ao redor da manjedoura, preservando-a de possíveis assaltos, o feno para o animal que deveria transportar-te. Hoje, Senhor, quase 20 séculos transcorreram sob o teu nascimento. Nós, os pequeninos obreiros desencarnados, com a honra de cooperar em teu evangelho redivivo, pedimos vênia para algo ofertar-te. Nada possuindo de nós, trazemos-te as páginas simples que tu mesmo nos inspiraste, os pensamentos de gratidão e de amor que nos saíram do coração em forma de letras em louvor de tua infinita bondade. Recebe-os, ó divino benfeitor, com a benevolência com que acolheste as primeiras palavras de respeito e os primeiros gestos de carinho, com que as criaturas rudes e anônimas te afagaram na gloriosa descida da terra, e que nós, espíritos milenares, fatigados do erro, mas renovados na esperança, possamos rever-te, a figura sublime, nos recessos do coração e repetir como o velho Simeão, após acariciar-te na longa vigília do templo: agora, Senhor, despede em paz os teus servos, segundo a tua palavra,
porque os nossos olhos viram a salvação. Emmanuel. Como dissemos ainda há pouco, este livro, Antologia Mediúnica do Natal, é uma oferta do mundo espiritual a nós, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com 79 mensagens em torno do Natal. Por isso leva o nome de Antologia Mediúnica do Natal. Nesse clima de Natal, também vamos ouvir mais uma faixa do CD Natal com os clássicos, a faixa de número 1, Panis Angélicos. No clima de Natal, queremos divulgar também no nosso painel do Livro Espírita, o livro também é a notícia, Um Presente de Natal. A obra é de Geraldo Campetti Sobrinho, ele é o organizador. E esse livro contém contos, crônicas, mensagens, poemas e orações, pela editora da Federação Espírita Brasileira. O Campetti nos diz uma das definições mais completa sobre a extraordinária personalidade de Jesus foi apresentada na questão 625 do Livro dos Espíritos. A genialidade de Allan Kardec sintetiza a pergunta como um roteiro de comportamento que traça o futuro da humanidade. Indaga o codificador aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a lúcida e objetiva resposta do Espírito de Verdade é Jesus. Esta é a mensagem na orelha do livro Um Presente de Natal, organizado por Geraldo Campetti Sobrinho. Consta nada mais, nada menos do que 328 mensagens reunidas para que possamos realmente também lembrar a vinda do nosso Mestre Jesus com um enfoque doutrinário. Ele nos apresenta o livro de uma forma muito grata ao nosso coração. Então, bom presente de Natal para todos, de Geraldo Campetti Sobrinho, pela editora Federação Espírita Brasileira. Ele diz: você vai se emocionar com a leitura deste livro. Trata-se de uma coletânea de mensagens, contos e crônicas, poemas e orações, compilados da literatura publicada pela FEB e extraídos de O Reformador, referentes àquele que é a síntese histórica da ascensão humana. Então, uma boa leitura, queridos ouvintes, um presente de Natal.
faz presença no nosso programa em Mensagens de Esperança, o inesquecível companheiro do movimento espírita Baluarte como médium, Francisco Cândido Xavier. Natal, a faixa de número 1, Chico Xavier em sua casa, na presença do Natal. Natal. Diante do bolo iluminado, abraças feliz os entes amados que chegaram de longe. Ouves a música festiva que passa de leve por moldura de harmonia as telas da natureza. Entretanto, quando penetrares o templo da oração, reverenciando o Mestre que dizes amar, mentaliza o estábulo pobre. Ignoramos de que estrela estaria chegando o sublime renovador, mas todos sabemos em que ponto da terra começou ele o apostolado divino. Recorda as mãos fatigadas dos tratadores de animais, os dedos calosos dos homens do campo, o carinho das mulheres simples que lhe ofertaram as primeiras gotas do próprio leite e o sorriso ingênuo dos meninos descalços que lhe receberam do olhar a primeira nota de esperança. Lembra-te do Senhor, renunciando aos caminhos constelados de luz, para acolher-se junto dos corações humildes que o esperavam dentro da noite, e desce também da própria alegria para ajudar no vale dos que padecem. Contemplarás de alma surpresa a fila dos que se arrastam de olhos enceguecidos pela garoa das lágrimas, ladeando velhinhos que tossem ao desabrigo, a doentes e mutilados que suspiram pelo lençol de refúgio na terra seca. Surgem mães infelizes que te mostram filhinhos nus e crianças desajustadas para quem o pão farto nunca chegou. Trabalhadores cansados falam de abandono e jovens subnutridos se referem ao consolo da morte. Divide, porém, com eles o tesouro de teu conforto e de tua fé, e nos recintos de palha e sombra a que te acolhes encontrarás o Cristo no coração, transfigurando-te a vida ao mesmo tempo que nos escaninhos da própria mente escutarás de novo o cântico do Natal, como que repetido na pauta dos astros. Glória a Deus nas alturas e boa vontade para com os homens. E assim, queridos ouvintes, com a voz do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.